Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a segunda-feira da quarta semana da Quaresma. O evangelho que vamos meditar encontra-se em João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Antes de iniciarmos a reflexão deste evangelho, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscrevesse, que comentasse, que compartilhasse, para que outros, o maior número possível, pudesse também conhecer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná, na Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouvi dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, justamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando essa segunda-feira da quarta semana da Quaresma. O Evangelho evidencia para nós o segundo milagre de Jesus, o segundo sinal que Jesus realizou, manifestando a sua glória. Jesus não encontrou nos ambientes por onde andou, sobretudo na sua comunidade, na sua cidade natal, cooperação entre os seus, a ponto de concluir que nenhum profeta é honrado em sua própria terra. A partir dessa situação, vemos com mais nitidez, com mais clareza, com mais precisão, que sem a nossa colaboração, o reino de Deus, a sua justiça, tudo aquilo que ele anunciou por meio do profeta Isaías, não se cumprirá entre nós. Mas isso não é motivo para desanimar, para desânimo, para desistência. Jesus mostra que quando seguimos adiante, sem esmorecer, sem duvidar, sem fraquejar, muita coisa boa acontece. Basta ter fé, basta acreditar que a vida é possível. Mesmo que as forças da morte e o comodismo pareçam ser maiores, mais eficientes. Deus, na ação da Galileia, seu Filho Jesus, mostra verdadeiramente que ele veio para dar vida e dignidade às pessoas. Os galileus acreditavam nele, acolheram bem a sua palavra e a sua pessoa e missão. Assim abriram os canais para a graça de Deus, para as transformações, para que as transformações pudessem acontecer. E assim Deus pudesse, na vida deles, realizar o milagre. Essas transformações foram se expandindo, foram se difundindo à medida que as pessoas iam acreditando. Foi assim no primeiro milagre em Caná da Galileia, onde ele transformou água em vinho
e em Cafarnaum, onde curou o filho do funcionário do rei que estava morrendo, conforme descrição deste evangelho. A fé deste homem foi suficiente para ter o seu filho curado. Pela fé em Jesus, ele viu sinais. Isto foi suficiente para que ele e sua família abraçassem a fé em Jesus e se tornassem discípulo dele. Esse homem nos dá um grande exemplo de fé. É preciso acreditar, é preciso esperar para ver as coisas acontecerem. Sem fé, não podemos receber muitos milagres, nem ver grandes transformações. Assim, amados e queridos irmãos, a grande motivação, o grande convite que o Evangelho de hoje nos faz, independentemente da situação que estamos vivendo, independentemente da escassez, da situação de penumbra, da situação de desemprego, da situação de discordância familiar, de desordem familiar, a discordância ou mais ainda situação de doença, de enfermidade, de perda, independentemente do que nos aconteça, Deus sempre é maior do que tudo que nós podemos fazer e Deus é maior do que tudo que pode nos acontecer. O pedido que Ele faz hoje, independentemente de como estamos e o que estamos enfrentando e vivendo, é que precisamos ser homens e mulheres de fé. E o mais Deus faz. O filho deste homem estava quase morrendo, como ele diz bem no Evangelho, mas ele acreditou. Acreditou na ação e no poder de Deus. Assim, todas as vezes que acreditamos na ação e no poder de Deus, Ele age, Ele opera. Por isso, amados e queridos irmãos, o grande convite que o Senhor quer nos fazer hoje, nessa segunda-feira, na quarta semana da Quaresma, é preciso que tenhamos fé. Sem fé, Deus não pode agir. Ele até quer, Ele até deseja, mas se não temos fé, Deus não pode agir na nossa vida. A fé de que fala a liturgia da palavra de hoje não é uma fé passiva, em que cruzamos os braços e esperamos as transformações acontecerem, ocorrerem entre nós. Ao contrário, é a fé que move, que nos leva ao encontro de Jesus, como levou o homem cujo filho estava gravemente enfermo. Ele foi e acreditou que Deus, na pessoa de seu Filho amado, podia fazer por ele grandes coisas. E assim foi feito. É a fé que move montanha. É a fé que não desiste, que não nos convida à desistência, mas coragem. Eu vencer o mundo. Esta é a palavra de Jesus, de ordem para a nossa vida. É uma fé que nos mobiliza, nos desinstala e nos tira do comodismo. E com essa fé que não devemos chegar, que nós devemos chegar à Páscoa, à ressurreição e vislumbrar em Jesus o novo céu e a nova terra. A terra que anunciamos, a nova terra e o novo céu que os profetas anunciaram, mas que Jesus veio em nosso mundo inaugurar e instaurar. Que a sua graça e misericórdia estejam à nossa disposição para dizer a cada um de nós: é preciso ter fé e acreditar que o mundo e as coisas serão melhores porque Deus quer e nós acreditamos no seu poder e sua ação. Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.